Amém, amados? A graça e a paz. Abra sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 10. Louvado seja o nome de Jesus. Também saudamos os irmãos que estão conosco pelo YouTube. Deus abençoe grandemente. Hoje, culto de doutrina. É sempre importante que a igreja se faça presente. 1 Coríntios, capítulo 10, o versículo 14. Já falei em diversas oportunidades sobre essa doutrina e o momento é propício para falarmos novamente desse assunto em nome de Jesus. Amém? Todos acharam? Vamos ler todos juntos. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Amém? Senhor Deus e Pai poderoso e santo, essa é a tua palavra que será ministrada nessa noite. Usa-nos somente como instrumento em tuas mãos, pois assim pedimos, assim também te agradecemos, no teu nome, Jesus, que venhamos diminuir, mas que o Senhor cresça. Amém e graças a Deus. Podem tomar vossos assentos. Amados, é um assunto que hoje se pouco é pregado. A igreja da atualidade parece-me que já se conformou em andar na idolatria e muitos serem idólatras. Esse mês, principalmente, e esse mês tem dois atrativos a mais para trazer idolatria: o futebol, que é um mês que está sendo comemorado ou vai estar sendo transmitido para todo o planeta, a Copa do Mundo de Futebol, e já tem muito cristão que já está até se categorizando, né? No estilo, na moda, de toda forma, de toda sorte. Eu já vi igrejas, acredito que você já tenha visto aí no YouTube, no Instagram, o pastor no altar estava louvando a Deus, mas tinha dois jovens tocando a bola no altar. Tocando a bola no altar. Não sei se vocês viram esse vídeo, eu botei até no grupo da igreja. E estava tocando bola, estava louvando, mas tinha um cenário de futebol, porque é para a Copa do Mundo. Outro pastor aproveitou o espaço da igreja e fez uma plateia, fez uma plateia para que fosse ver a escalação, como estava a escalação, e a gente vai vendo que pouco a pouco a igreja tem perdido os princípios. E eu quero falar nessa noite justamente sobre esse assunto. A idolatria que tem tomado conta da mente e do coração da igreja da atualidade. Deixa eu abrir aqui, que eu coloquei aqui no grupo, se não foi apagado, ainda continua. Louvado seja o nome de Jesus. Hoje nós vivemos essa realidade. Não sei se dá para vocês verem daí, mas isso é no altar de uma igreja. Está aqui tocando uma bola, estão lá cantando, mas estão tocando uma bola, a bandeira do Brasil, e estão profanando aquilo que é santo. Estão misturando as coisas que são de Deus com as coisas que são do mundo. O Senhor Jesus, quando ele entrou no templo, a Bíblia diz que ele fez um chicote, e com o chicote ele começou a expulsar do templo os cambistas, aqueles que vendiam e negociavam dentro do templo. A Bíblia vai dizer, o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 10, ele vai dizer que está falando com os entendidos. E a gente está trazendo essa mensagem hoje para um povo que conhece a palavra. Então, falo como a entendidos, julgai vós mesmos o que eu vou falar, o que eu vou dizer agora. A Bíblia diz no livro de 1 Coríntios 8, verso 1, é só você voltar uma página ou duas na sua Bíblia.
1 Coríntios 8:1 diz assim: no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos. Esse mês agora, se você nunca foi orientado nesse sentido, são 3 ídolos pagãos que são adorados. Agora dia 12 é Santo Antônio, 23, 24 é o São João e no final do mês é Pedro. No sincretismo religioso e para a Umbanda, Santo Antônio significa algum xaroqueiro. A pessoa está adorando a essa entidade no sincretismo religioso. Pedro e João, eles adoram no sincretismo religioso a Xangô. Também João pode ser considerado como Oxóssi, né? Adoração a essa entidade. Então esses ídolos estão por trás dessa adoração. Mas o povo de Deus nos dias atuais, para muitos cristãos, isso é besteira. É como se a palavra de Deus não tivesse mais sentido algum, porque falar de idolatria pode até fazer com que muitos se ofendam, mas a idolatria continua ainda sendo pecado. A Bíblia vai nos falar, escute bem, verso 4, diz assim de 1 Coríntios 8: assim que quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo, e que não há outro Deus senão um só Deus. Verso de número 7: mas nem em todos há conhecimento, porque alguns até agora comem com a consciência do ídolo, coisas sacrificadas ao ídolo, e a sua consciência, sendo fraca, fica contaminada. Versículo 10: porque se alguém vir a ti que tens conhecimento, senta-se. Porque se alguém te vir a ti que tem conhecimento sentando à mesa no templo dos ídolos, não será a consciência do que é fraco induzido a comer das coisas sacrificadas pelos ídolos? A Bíblia vai falar que houve um concílio da igreja, livro de Atos, capítulo 15. Aleluia. Houve um concílio da igreja em Jerusalém, e aqueles que estavam representando a igreja, o presidente da igreja primitiva, que era o apóstolo Tiago, maior, capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, versículo 28 e 29, o apóstolo vai dizer o seguinte: louvado seja o nome do Senhor. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo. Quem está acompanhando aí, irmão? Na verdade, pareceu bem a quem? Ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais, que se afaste das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação, das coisas bem fazeis, das quais coisas bem fazeis, se vos guardardes, bem vos vá a saúde, e você vai ter. Então, a comida que é oferecida, não é que o milho em si ele seja pecado comer o milho, mas o dia que ele está sendo oferecido é um dia pagão e é uma comida oferecida para esses ídolos. Hoje, por mais que você pregue, por mais que você fale, por mais que você ensine, há uma parcela de nossos irmãos que não se importam com isso, que tanto faz ser o carnaval, como ser o Natal pagão, como ser as festas pagãs juninas, eles estão todos envolvidos, sentados nessa mesa. E Paulo, ele vai ser bem claro dizendo: fuja, se afaste. Hoje o negócio está tão sério, irmãos, que você já vê os crentes caracterizados com a roupa de xadrez. Eles se vestem, se caracterizam com a época. Eu não sei se você já viu, mas a gente vê muitas irmãs. E pasmem, a igreja que era a igreja mais santa nessa dispensação é a que hoje mais peca, que é a Assembleia de Deus. Eu não estou aqui falando da placa da igreja, eu estou falando de algo que acontece. Infelizmente hoje não se dá mais a importância que deveríamos dar para essa palavra. Nós como cristãos, a gente deve estar longe. A Bíblia vai dizer, escute bem, que a idolatria
é uma ofensa contra Deus. Quando nós vamos para o livro de Êxodo 20, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Igreja Santa, essas palavras, esses ensinamentos são necessários para que a gente possa estar atento ao caminho, não se desviar dele nem para a direita nem para a esquerda. Êxodo 20, o versículo 1, o versículo 2, o versículo 4 e o versículo 5 e o 6 vai falar justamente da idolatria. Os dois primeiros mandamentos. A Bíblia vai dizer: então falou Deus todas estas palavras, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Olha só, não terás. A gente não pode ter outro Deus além do nosso Deus. Ah, pastor, mas eu não estou tendo. Quando você está idolatrando um jogador de futebol, quando você está idolatrando um santo, uma imagem, você está colocando ele acima de Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares do que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Então, o primeiro e segundo mandamento está falando justamente da idolatria. O apóstolo Paulo, falando aos Coríntios, no capítulo 9 da sua carta, lá no verso de aleluia, louvado seja o Senhor, capítulo 6, melhor dizendo, Coríntios 6, a partir do verso 9, Paulo vai dizer assim: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis. Aí ele vai dizer: nem os fornicadores, nem os idólatras, eles não entrarão no reino do Senhor. Eles não terão parte com a salvação. Eles não alcançarão a salvação, porque na casa do Senhor, no céu, não entrará a idolatria. Lá só tem espaço para adorar o único e verdadeiro Deus. Aleluia. Então Paulo começa a dizer: fuja. E o que é que a igreja dos dias atuais faz? Faz suas fogueiras. Tem uns irmãos que assam milho atrás de casa escondido, pensando que Deus está vendo. Tem uma irmã aqui que ficou com raiva de mim, que saiu da igreja, porque estava lá no ano passado, ainda estava, além de estar pecando, ainda estava gritando na rede social e dizendo: oxe, aqui está bom demais e tal. E fez o vídeo e fez aquela encenação toda, e eu falei, reclamei, só não disse o nome, mas alguém disse para ela depois: ó, o pastor pegou lá a sua rebeldia, e ela não quis mais nem conversa conosco, porque preferiu estar no meio da idolatria, no meio dos que estavam ali se alimentando do paganismo, das coisas que Deus não se agrada. Eu não estou falando de alguém que não conhecia a palavra de Deus, estou falando de alguém que tomava a Santa Ceia, que teve ensinamento, instrução. Não tem um só momento que nós aqui nessa casa nos deixamos de falar das verdades de Deus. Eu só não fico pegando no pé de ninguém, porque a salvação ela é individual. Mas eu não poderia deixar de falar, porque a irmã ainda se esparrou: olha, aqui está bom demais. E olha o que a palavra do Senhor vai dizer, irmãos. Não sou eu, não, é a palavra. Vamos ler 1 Coríntios 10, verso 7. Não vos façais por idólatras. Era o que a irmã estava fazendo, se fazendo idólatra. Aí olha o que o texto vai falar: como alguns deles, conforme está escrito, o povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. Há um mal no meio do povo de Deus. E que mal é esse, pastor João? É que quando estão desfrutando das bênçãos, o primeiro caminho que o povo de Deus corre é para fazer o oposto daquilo que Deus ensinou.
pessoa está na igreja, está desempregada, é crente. Não está com dinheiro na mão, é crente, é fiel a Deus. A porta se abriu, desanda. Você não acha mais, a fidelidade vai embora. Os princípios da palavra do Senhor saem. Não tem mais tempo para Cristo, não tem mais tempo para santificar a vida. E eu digo, meu Deus, era melhor essa pessoa no deserto, porque pelo menos estava fiel. Era melhor quando estava ali, o Senhor dando de conta-gota, porque a pessoa pelo menos era crente, mas só bastou folgar um pouquinho, o povo parte para a idolatria, o povo parte para a vaidade. Irmão, tem irmãs nossas aqui que a cara está tão cheia de pó que você nem consegue ver a cara da irmã mais. Está tão enfeitado. E é porque não se fala. Meu Deus, eu estava rindo esses dias. Menino, que transformação. Quem conhece essa história da Deolane, que era a influência que está presa, que ela fique presa bem muito tempo, aquela ladrona. Mas, irmãos, pense, viu? Na cadeira não pode usar maquiagem, não pode ficar empirificada lá. Aí quando tirou, meu irmão, o reboco da cara, aos calões, os cartões, a boca troncha, parece que o negócio, até a boca fica seca, né? Quando bota o reboco. Aí botaram a foto dela sem reboco e a foto dela com reboco, isso é outra pessoa aqui. Tem irmão que está com uma cara tão rebocada que não consegue nem chorar mais na igreja, para não borrar a maquiagem. Não consegue dar um glória para não borrar. Aleluia. E se o pastor falar, o pastor está errado, mas quando você pega esse caminho, você também está sendo um idólatra. Você também está seguindo o caminho de Jezabel. Está seguindo as doutrinas dos nicolaítas e aquilo que Deus odeia. E a gente precisa, irmãos, atentar, porque a doutrina, a palavra de Deus, ela não mudou não. Eu não vou ficar aqui fiscalizando casa de ninguém, cada um é responsável. Pastor, mas eu também gosto, irmão. Eu gosto de canjica, eu gosto de pamonha, eu gosto de milho cozinhado, eu gosto de bolo de milho. Daquela assim, eu gosto, mas eu deixo para comer tudo isso quando passa essas coisas. Porque nós não temos parte com isso mais. Nós não temos mais parte com essas situações. Eu não me recordo quem falou, rapaz. Está me dando uns colapsos de mente assim. Mas a pessoa chegou para mim essa semana, meu Deus, a minha mente está, acho que é vitamina, né? Para tomar, fica dando aqueles. A pessoa disse, pastor, foi a irmã Catiana, lembrei agora. Ela disse que no trabalho dela, escute bem, no trabalho dela, uma amiga dela, a gestante, passou mal. E por quê? Por causa de comida, de alimento. Olha que não chegou nem a época. Não sei se comeu desse alimento dessa época, mas passou mal por causa de uma comida. E ela sentiu que foi por conta da comida. Eu até pedi para ela explicar direitinho para depois orar. Mas a menina está afastada do trabalho, não sei nem se voltou. Voltou não ainda, por causa de alimento. Meu irmão vivia na terra. Olha, escuta o que eu vou falar. Eu não estou dizendo que você vai deixar de ser salvo por conta de um alimento imundo, né? Aqui eu vou falar agora de carne de porco. Tem gente que está por dentro. Eu vi uma irmã lá no São Caetano, fui lá, comprei umas bistecas de porco e está lá arrojando dentro. Quando é de noite está morrendo. Eu não sei o que é que eu estou passando, pastor, olha por mim, abrindo legalidade para que o diabo traga enfermidade. Pastor, como assim, meu irmão? Quando Jesus chega em Gadara, aquele endemoniado que tinha uma legião de demônios, era uma legião. Quantos demônios tinha nele? Quem conhece a palavra, irmão? Cadê os crentes? Cadê os crentes? Quantos demônios tinha? É uma legião, mas já está dizendo quantos tinha. Vamos lá, livro de Marcos. Meu Deus. Vamos para a Bíblia, irmãos. Jesus. Pega
Esses irmãos que não conhecem Bíblia ou que estão com preguiça de ler, vamos lá, Marcos 5. Vê se é o 5 para não errar. Olha só, viu? Marcos 5. Louvado seja o Senhor. E chegaram ao outro lado do mar, na província dos Gadarenos, e saiu ele do barco e saiu logo ao encontro dos sepulcros, um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com as cadeias o podiam alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amassar, e andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e sepulcros, e ferindo-se com pedras. Nos dias atuais, aquelas pessoas que se cortam com gilete os pulsos, mas ele se feria com pedra. E quando Jesus viu ao longe, correu e adorou, e clamando com grande voz disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus que não me atormentes, porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou: qual é o teu nome? E ele respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que não os enviasse fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar, e eram quase 2.000 demônios, 2.000 espíritos imundos num porco, ou numa manada de porco. Não precisa você acreditar no que eu estou falando, não. Compre a bisteca, compre uma Coca-Cola e jogue ela em cima da bisteca assim, para você ver o que tem de bicho na carne, o que tem de verme. Aí você imagina, porque dependendo do estômago de alguém, não é para todos, mas alguns têm dificuldade para colocar para fora a carne bem rápido. E segundo alguns cientistas falam, a medicina, em alguns seres humanos a carne dura um período de 8 dias para ser jogada para fora do seu intestino. Imagina você dando ao diabo 8 dias de legalidade para ele agir dentro do seu estômago. Isso não tem a ver com salvação, não, tem a ver com saúde. Ah, pastor, eu gosto. Ô meu irmão, coma 1 quilo não, coma 2. Ah, pastor, 1 quilo para mim é pouco. Então coma o corpo inteiro, a banda dele todinha, não tem problema nenhum. Só que não vai deixar de ser um alimento imundo. Aqui em Maceió, um turista morreu depois de comer um caranguejo. Alguém viu essa reportagem? E é imundo. Caranguejo, sururu, siri, unha de velho, camarão. Você quer comer, coma, mas que não vai deixar de ser imundo, são alimentos imundos. Quer comer? Ah, pastor, eu gosto de comer cobra, coma, irmão, é alimento imundo. Ah, pastor, eu gosto de comer um caçaco, um tatu, meu irmão, a rocha tem, mas é alimento imundo. A Bíblia fala: eu gosto de comer pato, coma, mas é imundo. São alimentos que podem te trazer enfermidade. Quando você adoece ou eu adoeço, quer que o médico, você pega uma inflamação no corpo, quer que o médico diga: não coma nada carregado. Se ele quiser assim, não coma nada carregado por coisa ruim, porque se ele dissesse, mas mesmo assim o povo de Deus gosta. Mas o tema aqui não é esse. Escute bem, a idolatria é uma ofensa contra Deus. Então Paulo está dizendo: fuja, fique longe, se afaste, não participe, não faça parte. A ordem que Deus está dando para mim e para você é: fique de longe, irmão. Você não precisa disso. Você não precisa. Aí tem crente, irmão, que tudo lá, aí o cuscuz é feito do milho, meu irmão.
Para de ficar empurrando coisa assim, né? Tem irmão que é, Jesus comeu espiga de milho lá, pessoal, o problema não está no alimento, o problema está no dia. Naquele dia específico que é um dia mau, que você faz bem se ficar de longe. É porque a gente não pode dizer nome, meu irmão, mas do ano passado para cá, eu já vi tanto crente entrar em pelejas por conta da desobediência. E eu estou lá orando e digo, olha, problema. Mas vai falar, vai dizer para essa pessoa que esse caminho não está certo. O ídolo é alguma coisa? Não. O ídolo não é nada. Quem é Xangô? Quem é Oxóssi? Quem é esse espírito ruim aqui? Deixa eu ver aqui. Xangô, Xaroquê, que não é nada. A gente expulsa esses demônios no nome de Jesus e eles caem por terra e ponto final. Mas Paulo está dizendo, olha, observa Israel segundo a carne. Os que comem o sacrifício não são porventura participantes do altar? Domingo a gente vai tomar a Santa Ceia. Todos não estão participando do corpo de Cristo. Quando eu como do pão e bebo do vinho, não estou participando do corpo de Cristo. Mesmo que você diga, não, eu estou de longe, estou aqui. Observe Israel segundo a carne. Os que comem o sacrifício não são porventura participantes do altar? Mas o que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Antes digo, verso 20 de 1 Coríntios 10, as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam ao demônio. E Paulo vai dizer, e não a Deus, e não quero que sejais participante com os demônios. Paulo está dizendo, é uma mesa oferecida para demônios. É uma mesa pagã. Deus manda a gente estar longe do paganismo. Ah, pastor, irmão, tem igreja que está fazendo até arraial. Tem o forró gospel, o arraial gospel. Aqui outro dia eu desci aqui na ladeira do ateu, rapaz, na porta da igreja tinha duas bananeiras amarradas na porta da igreja. Meu Deus do céu, daqui a pouco o pastor está gritando, se eu descer para o altar e santo, daqui a pouco você vai ver o pastor gritando, amarre ele, né? Misericórdia, irmão, nós não devemos estar perto dessas coisas. Isso não tem nada a ver conosco, era quando nós éramos no mundo. É quando nós estávamos sem o conhecimento que nós temos hoje. Mas, olha, eu digo, olha, veja bem, eu não estou aqui me gabando, não. Eu sou pecador e me santifico em Cristo, porque a Bíblia diz que não tem ninguém nessa terra que não peque. Mas desde que eu me converti ao Senhor e comecei a praticar a palavra dele na minha vida, eu vivo debaixo de paz. Eu desafio você a passar uma semana lá na minha casa, se quiser, não tem problema nenhum. Você vai comer, vai ser alimentado, vai beber, e você vai ver o meu comportamento. Eu acho que você vai ficar meio entediado, porque tem hora que lá em casa é um silêncio tão grande que você vai dizer assim, meu Deus, eu vou para um canto mais agitado. Porque a gente desfruta de paz, de harmonia. E eu aprendi com os estudos que se você quer ter prosperidade, sua casa tem que ter paz. E por quê? Porque na minha casa, irmão, idolatria não entra. Nem bolsa de idolatria entra na minha casa. Deixa não. Às vezes eu passo em um canto aí, alguma situação para eu não estar criando problema, bota aquela bolsa de idolatria no meio do caminho, eu dou uma e jogo. Ou chego no portão, na porta de casa, jogo tudo, pega uma bolsa aí, entra. Na minha casa não entra. Sabe por que não entra? Porque está na Bíblia escrito. Vamos ler. Deuteronômio, capítulo 7. Aí, meu irmão, fique à vontade. Eu estou ensinando, mas não estou obrigando nada, viu? Eu, graças a Deus, né, vivo em paz. Eu vivo em paz. Eu penso numa pessoa que vive em paz. Esse aqui está aqui pregando. Os ídolos devem ser destruídos. Deuteronômio 7, verso 25 e verso 26. As imagens de escultura de seus deuses queimarás a fogo. A prata e o ouro que estão sobre ela não cobiçarás, nem os tomarás para ti, para que não te lances neles, pois a abominação é
ao Senhor teu Deus. Não porás, pois, abominação em tua casa, para que não sejas anátema, para que não sejas amaldiçoado. Olha só, irmão, assim como ela é, de toda detestarás e de toda abominarás, porque anátema é, maldição é. Então, se Deus está me dizendo que aquilo é maldição dentro da minha casa, por que eu vou botar na minha casa? É besteira e porque a luta não acaba. É besteira e porque vai você está lá sonhando com demônio, com cobra, com isso e aquilo. É besteira e porque você não vence as batalhas. Minha esposa sabe disso, eu pego no pé dela, irmãos, está aqui, ela aqui que não me deixa mentir, eu gravo depois que eu me converti, mentira não anda na minha boca. Eu tinha lá em casa uma sala de videogame, meu Deus, hoje é o quarto do Natan, era uma sala, uma televisão grande, eu me trancava, ficava madrugada jogando, eu pensei que estava jogando videogame, era isso. Entrou duas irmãs lá em casa e saiu dando tiro dentro do quarto, tem para todo lado. Vou tirar, vou arrancar, vou tirar, e tirou mesmo, Deus tirou. E eu fui para um culto na igreja Leão da tribo de Judá com o pastor Jó. O pastor Jó já pregou aqui. Pense num moreninho cheiroso, é o pastor Jó. Pense desse tamanho, mas e cheio de menino, não dá para fazer tantos filhos naquele não. E a gente foi, acho que tinha uma parte da fileira da igreja que só era filho dele. Menino, vamos para fazer menino, era o pastor Jó. Às vezes eu estava no monte, ele está em São Paulo agora. A gente ia lá para o monte, lá na Cruz das Almas, ele se escondia lá dentro das matas, lá gritando. Aí eu subi o monte, o pastor Jó, você lembra que muitas vezes eu gritava? Aí o pastor Jó, eu fui na igreja dele, e estava pregando um pastor que veio de Recife, falando sobre televisão, destrói ou destrói. O tema da mensagem era esse. E Davi tinha 3 anos. 3 era 4. Era essa média, né? Entre 3 e 4 anos, Davi estava lá no culto comigo. E o pastor falando de CD pirata, de negócio de dar legalidade para o demônio. E eu tinha um monte dessas coisas em casa. E eu vim no culto e sabe quem guardou a palavra no coração? Davi. Quando eu cheguei em casa, Davi entra lá na salinha, bora mamãe, bora papai queimar tudo isso aqui, bora. E saiu pegando o cano na bolsa e a gente saiu limpando o caminho. Porque se você quer que Deus entre na sua vida, tira a idolatria. Se você quer que Deus entre na sua casa, tira a idolatria. Amém. Meu irmão, às vezes não é só idolatria não, viu? Coisa velha dentro de casa, sapato velho, roupa velha, uma fogueira santa, queima esses troços. Meu irmão, isso só atrai coisa ruim. É melhor você não ter aquele móvel que está tudo mal caindo nos pedaços, derrubado. Faz uma limpeza na sua casa. Essa semana eu dei uma pequena palavra sobre Daniel. O quarto de Daniel era um quarto limpo. Você já pensou só dormir no quarto bagunçado? O Davi, quando chegou em casa, foi dar uma faxina no quarto, né? Saiu lá, limpou no outro dia, botou um louvor para cantar. Pensa no cantor de banheiro, é o Davi. Canta que é que nem um papagaio cantando, né? Lavou o quarto, amém, né? Que é necessário. Então, Paulo está dizendo, se afasta disso. Isso não é uma mesa que a gente deve participar. Isso não é algo que nós, como cristãos, como servos de Deus, cheios do Espírito Santo, a gente deve estar envolvido. Nós não estamos perdendo nada, irmão. Nós estamos ganhando. A gente não está perdendo nada, deixa passar. Ó, olha a vantagem que nós temos. Quanto é uma mão de milho agora? 80 reais. E quanto é que custa depois que passa essas coisas? 40. Às vezes cai pela metade do preço. A gente já está ganhando já aí, comprando mais barato, né? Deixa passar, irmãos. Faz diferente se você ainda está preso nessas coisas. Pastor, ninguém é obrigado a nada, irmão. A minha função é pregar. Eu não posso aqui chegar, eu não sou fiscal da casa de ninguém, eu sou da minha. Mas Paulo vai dizer assim, fique longe. O ídolo não tem valor, não tem, mas não se sente na mesa dos demônios. Não se sente nessa mesa, não participe.
Porque a Bíblia vai dizer que eu não posso beber o cálice do Senhor, 1 Coríntios 10, verso 21, e o cálice dos demônios. Não posso ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou irritaremos ao Senhor, ou somos mais fortes do que Ele. Você já pensou se Deus permite que a ira dele se levante contra aqueles que estão sentados nessas mesas? Meu Deus, às vezes a pessoa pensa que eu estou falando mal. Minha santa mãe, que ela descansa no Pai, mas pense numa velha teimosa aquela. Eita, dona Teresa abençoada. Uma vez eu cheguei na casa da minha mãe. Você vê como isso é sério. É sério. Ela está abaixo, irmão. Ela fazia carne de porco, ela fazia tudo. Na vaca, pense numa velha teimosa da minha mãe. Nunca vi, não. Agora ela fazia carne de porco, parecia a galinha. Eu sei que ela botava o tempero, ela botava, eu tinha a mania de chegar na casa dela e beliscar. Eu sempre tive essa mania. E entro lá na casa da minha mãe, estava a panela no fogo, lá no fogão. E eu fui lá na casa. Papai, que desceu macia, irmão. Mas não passou 10 minutos dentro de mim, não. Deus sabia que eu comia enganado. Irmão, foi bater dentro e bater fora. Entrei no banheiro, vomitei. Disse, mãe, que carne é essa? Ela é de porco. A cara mais lavada. Digo, mas rapaz, se não escuta a gente pregar, se não escuta a gente ensinar, a gente falar. E ela só vivia o quê? Doente. Só vivia doente. Ah, meu filho, eu vou morrer. Minha irmã, mude sua vida, mude suas atitudes. Ela era muito boa, mas era teimosa. Às vezes eu chegava lá na casa da minha mãe e tinha um espírito de seta, de peste perniciosa que vinha sobre a vida dela. O demônio já tinha a hora específica de vir. 5h30 para 6 horas da noite. Ela ficava com frio e com febre, quase todo dia. Irmãos, era impressionante. Ela ligava, João, eu estou aqui, não estou aguentando nem sair da cama. Eu chegava na casa dela, irmão, parecia aquela cena de Davi e Saul. Quando eu chegava, que botava a mão nela, o demônio saía, ela se levantava. Eita, a febre passou, meu filho, estou boinha, já foi-se embora, graças a Deus. Mas por quê? Porque era um demônio que tinha legalidade na vida dela para lançar uma seta perniciosa. Por quê? Porque ela dava brechas. O diabo tinha acesso. Ah, pastor, eu não acredito nisso. Glória a Deus, meu irmão, fique em paz. Eu estou bem diferente do começo da minha jornada. Eu não discuto mais com o crente, mas cuidado, que você pode lá na frente se encontrar com um problema. E foi tanta situação, olha o final. Minha mãe era nova, irmão. 62 anos, 63. Foi 62 para 63 que ela faleceu. Mas por causa de quê? Teimosia. E se você não parou para pensar, o corpo ainda é de barro. O corpo ainda é de barro, ou não? Então, pastor, mas eu acho que Deus está vendo que você está tendo ensinamento, que você está sendo orientado, mas você está preferindo irritar a Deus. Está preferindo deixar o Espírito Santo furioso. Porque eu não consigo compreender. E não dá para entender um crente que diz que está cheio do Espírito Santo e ele desobedece a palavra. Eu estou cheio do Espírito Santo, mas eu não obedeço. E essa desobediência só traz problema. Problema na vida pessoal, problema na vida financeira, problema na saúde. Trava, o demônio se anda, porque não está ouvindo. Na casa dessa irmã mesmo que eu estou falando, porque ela está até na gravação no culto, se alguém for lá vir. Hoje eu comprei lá uma bisteca, eu passei um dia, eu fui trabalhar na casa dessa irmã, fazendo um serviço para ela, meu irmão. Só você estando na casa dela para você ver. Eu não estou falando mal da casa da irmã, não, pelo amor de Jesus, mas quando dava 11h30, parece que o capeta saía futucando todo mundo naquela casa. Que se levantava a guerra assim, ó.
11h30 para meio-dia, quando era meio-dia era um falatório, era uma briga, e um brigado para lá, outro brigado para cá. Eu dizia, meu Deus do céu, está repreendido no nome de Jesus Cristo. E eu ficava orando, repreendendo. Eu passei um período trabalhando com o irmão Jefferson. Aí ele já tinha uns problemas de perturbação, mas o diabo cutucava ele também, e ele do meu lado perturbado, ele dizia, está repreendido no nome de Jesus, está queimado, Senhor, sai dele esse cão. E eu ficava, meio-dia, mas sabe por quê? Legalidades. A Bíblia diz que meio-dia é a hora mais quente do dia, a hora que os inimigos, a hora dos problemas, a hora que as pessoas estão agitadas. E naquela casa, quando dava 11h30 para meio-dia, o diabo saía cirandando com a pessoa, criando problema, criando obstáculo, criando barreiras. Então Paulo está dizendo, se afaste, participe disso não, fuja, fique de longe, evite, vai fazer bem para você. Principalmente nos dias que nós estamos vivendo, que a volta de Jesus está batendo na porta, irmão. E eu nunca vi um povo que está tão teimoso como o povo de Deus. Já era, né? Mas agora nesses dias está mais teimoso ainda. Nesses dias as pessoas elas estão mais propícias para o mundo do que para as coisas de Deus. Imagina, eu vi essa semana, né? Tem muito aí se preparando. O ingresso mais barato para quem vai assistir lá os jogos da Copa do Mundo é R$37 mil. Isso no lugar, mas vendeu a casa para ir assistir a Copa do Mundo. Ingresso mais barato, 37 mil. E se for para um lugar menorzinho, 50. Imagina, um jogo, no jogo da final, e o que tem de gente se preparando para fazer isso, ir lá para a idolatria. Eu não tenho nada contra Neymar, eu não tenho nada contra jogador nenhum, mas eles não são meus ídolos. Aleluia. Eu não tenho nada com isso, não vou ganhar nada. Ah, pastor, o senhor não veio nem no... Sim, eu já vejo, às vezes vou. Eu não tenho mais paciência de ficar assistindo um monte de homem correndo para lá e para cá, para lá e para cá, para lá. Eu durmo. Eu não aguento não. Deus me tirou de um... Esse dia eu vi um sacerdote lá no canto. Estou aqui, Jesus, tenha piedade. O Senhor me tirou justamente desse lugar. E essa pessoa foi o instrumento que o Senhor pregou para me tirar desse lugar. E agora está doida. Imagina, irmão, que incoerência é do cão. Não, pastor. O instrumento que Deus usou para me tirar do lugar de idolatria, está lá na idolatria, dizendo, estou aqui realizando um sonho. Olha para aí, irmão. Eu me lembrei que minha sogra sai dele, né? É forte, irmão. Eu disse, Jesus, o homem está cego. E eu não posso falar nada, fiquei calado, estava calado, estou falando até agora, você está assistindo, né? Viva a sua vida, meu filho, para fazer o que você achar melhor, mas eu não vou não, o dia de não deu sair. Quem mais gostava de jogo está aqui. Que ela ia para o jogo comigo lá no campo, chamava palavrão de todo jeito. Filho, não sei das quantas, filho, não sei da onde, vai, não sei para onde, esse boca podre era eu lá no campo. Aí Jesus disse, só para ele que não está mostradinho aí, me tirou dali. Eu não consigo entender isso. Pegou pegando. E me tirou, e graças a Deus que Deus me tirou desse ambiente. Então a palavra de hoje para você, meu irmão em Cristo, fuja disso. Ore, pergunte a Deus se o que eu estou pregando aqui é alguma besteira. E veja que eu estou pregando num tom que dá para você entender facilmente, não estou gritando, não estou. Não. Pergunte a Deus, Senhor, o pastor falou hoje, a palavra que saiu lá do altar, saiu pouco glória. Amém. Mas pergunte a Deus se essa palavra que está sendo ministrada agora, se ela não é uma palavra fiel. Se Deus não está falando com você como membro do corpo de Cristo, fique longe.
E segundo dizem, tem uma bruxa aí que está falando, e não, hoje negócio de bruxa está vidente, bruxa. Diz que vai ser os jogadores na Copa abduzidos, eles vão vir e vão levar tudinho. É porque o arrebatamento vai ser é forte. Olha só, Jesus, ela disse que sonhou com o perturbado, a vidente. Disse que levava, e eu ri tanto com o repórter falando. Ela disse que era a senha dele, se ela até contou a senha. Disse que vinha a senha dele, levava o jogador, e tinha os ET do bem e os ET do mal. Menino, a gente está vendo aquele desenho que é do passado, né? É o desenho das galáxias, né? Diz que tinha 100 ET do bem e tinha uns ET do mal que vinha e levava a abduzir das pessoas. O arrebatamento da igreja está perto. Que nós venhamos nos santificar. Que essa palavra entre no seu coração. Você veio aqui hoje, o Espírito Santo lhe trouxe aqui para falar essa palavra. Fuja disso. Se afaste. Se afaste dessas coisas. Santifique sua casa. Para que essa teimosia. Quem mais gostava. E eu antes de terminar a mensagem, eu peço que você leia comigo lá Jeremias 33. Quem conhece a Bíblia já sabe o versículo que eu vou ler. 33, 3 de Jeremias. Faça uma campanha na sua casa. Você mesmo, você não precisa de ninguém no seu pé, não. Você mesmo, você e Deus. Faça uma campanha. E diga para Deus, diga: Senhor, eu quero somente que o Senhor me mostre. Eu estou te clamando para o Senhor me mostrar o que está em oculto aqui, o que não é do teu agrado. 33, 3. Clamas a mim e responder-te-ei e anunciar-te coisas grandes e firmes que tu não sabes. Clama a Deus. Ele vai te mostrar se o que eu estou falando aqui é besteira. Eu me lembro dessa cena como se fosse hoje. Eu orei a Deus: Senhor, me mostra o que tem na minha casa que não te agrada. Vamos dormir, foi assim? E quem dormiu naquela madrugada? Ninguém conseguiu dormir, porque Beatriz, criança, 2 anos, né? 2 anos que Bruna tinha. Tu está com a memória mais distante do que a minha. 3 anos, né? 2, 3 anos, né? Uns 3 anos. Bruna deitada lá na cama conosco, no meio da cama. E quando a gente foi dormir, apagou a luz, a Bruna deu um grito. Eu vi os olhos da Bruna pular, como quisesse saltar da face. E Bruna dizendo: tem um bicho aqui dentro do quarto. Tem um bicho, pai. E eu dizendo: tá onde esse bicho? Ela tá certo, mas não está vendo não. Bem assim, a Bruna falando. E eu liguei para o pastor, disse: pastor, estou sentindo umas coisas estranhas dentro de casa. E o pastor disse: está com óleo ungido aí, citou, ele unge a sua casa, e cada cômodo da casa que ungiu, eu me senti um arrepio, uma coisa ruim. E a gente acalentou a Bruna. Quando ela dormiu, apagando a luz, a Bruna grita de novo. E naquela madrugada eu fiquei ali louvando, cantando hino da harpa. E por volta das 4 e pouca, 5 da manhã, conversamos, pegamos um sono. 7 e pouca da manhã, a Bruna acorda novamente, gritando: pai, tem cobra dentro do quarto. Tem logo 2. Tem uma verde e uma azul, pai, está correndo aqui nas paredes. E eu disse: meu Deus, que diabo essa menina está sentindo? Eu cru, parece que não tinha entendimento dessas coisas. Eu disse: Adriana, tira tudo. E ela saiu tirando tudo do guarda-roupa e saiu jogando. E o que é que tem aqui que Deus não quer que fique nesse quarto? Aí quando a gente olha debaixo da cama, tinha um carrinho que a minha sogra deu de presente, veio. E assim, eu olhei para o carrinho e digo: não acredito que minha sogra me deu coisa macumbada para botar dentro da minha casa, não é possível. Eu bem assim eu falei: mas não, irmãos. Dentro do carrinho tinha um sapato da Hello Kitty. Você já viu a história da Hello Kitty? Vai na internet, dá uma pesquisada. Aquele sapato foi oferecido a demônios e estava lá debaixo da minha cama. E Deus revelou, a gente tirou aquele sapato. Irmão, aquele sapato é tão maligno que aquele
símbolo dela para queimar deu trabalho. Aí fizemos a limpeza dentro do nosso quarto. No quarto de Bruna, Mickey, Minnie, o Sim Puff, era o que mais tinha lá, né? Meu irmão, quando a Bruna entrar no quarto, ela disse: pai, agora está cheio de formiga aqui dentro do quarto. Eu digo: menina, pelo amor de Deus, tu estava vendo cobra, agora é formiga. Esse pai está cego, olha subindo aí, tudinho aí pela parede. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça encucado. Foi de noite, não sei se vocês conhecem ela, missionária Val, e pregava na Rádio Farol. Ela ainda prega, missionária Val. Ela foi convidada para ministrar lá na igreja em Atalaia, e eu fui responsável para levar ela para Atalaia. E quando estou lá no carro dirigindo, conversa vai, conversa vem, o missionária Val disse assim: minha sobrinha teve uma experiência com o Sim Puff, que foi assustadora. Foi preciso a mãe dela ver, porque o ursinho toda noite vinha atacar ela. Olha, irmão. Aí quando ela falou no Sim Puff, eu disse: eu fiz uma de quem não estava entendendo. Eu disse: o Sim Puff, aquele que gosta de mel. Aí quando ela falou aquele que gosta de mel, não tem mel, coisa doce, nem formiga. Eu digo: ah, Jesus, aquele demônio está lá. E quando eu cheguei em casa, eu não fiz uma limpeza. Eu não quero, se você chegar para mim, eu tenho problemas ainda pendentes de minha planificação para resolver. De minha não, que é a minha. Mas se você chegar para mim e disser assim: pastor, irmão, eu pago tudo que o senhor der. Eu só quero que o senhor bote um bocado de brinquedo da minha e do Pato Donald, da Disney lá na sua casa. Eu digo: meu filho, deixa eu com a minha dívida mesmo. Pode levar, que eu não quero esses demônios na minha casa. Quando tiramos isso de nossa casa, a presença de Deus, ela entrou de uma forma abundante. Não precisa você acreditar em mim, não. Ore, pergunte a Deus. Quem sabe tem alguma coisa ali escondida que você nem viu, nem percebeu. Um pastor estava no culto e o camarada ficou endemoniado no culto. E chegou perto do pastor e disse: tal dia eu vou na sua casa. O pastor disse: está repreendido. Você vai fazer pela minha casa, Satanás? Tem nada lá seu não? Eu disse: tem algo meu lá na sua casa, eu vou lá buscar. E o pastor disse: oxe, está repreendido que não tem nada. E ele disse: tal dia eu vou lá buscar o que é meu lá na sua casa. E o pastor não levou a sério. No dia marcado, o camarada que ficou endemoniado lá no culto foi debater na casa do pastor. Isso é um testemunho, o pastor falando. Disse que bateu na porta do portão, ele foi abrir, era o irmão. E ele disse: opa, pensa dentro, um irmão endemoniado, possuído, foi bater na porta dele. E ele nem percebeu que ele estava possuído. Quando ele levantou os olhos, ele disse: eu não disse que eu vinha. Ele disse: oxe, Satanás, tu veio fazer o quê? Se tem algo meu aí na sua casa. E o pastor disse: então venha me mostrar o que é que tem em cima. O pastor ganhou um copo, uma caneca. E embaixo da caneca tinha uma marca de uma cerveja. E o diabo disse: isso aqui é meu, eu entro e saio da sua casa a hora que eu quiser, por causa dessa legalidade. Está por fora de coisas espirituais. A Bíblia diz: limpai o caminho do Senhor, limpai o caminho de Deus para ele poder entrar. Então olha, pergunta a Deus. Quem sabe, às vezes até uma roupa que alguém ofereceu e você não sabia, uma marca de algum alimento. Vigie na terra, porque Deus não está falando com parede. E sabe um objeto? Na casa da irmã Vaniela. Se ela estiver me assistindo, minha filha, não estou falando mal de você. Quem não se lembra do Mateus? Mateus parecia um pestinha dentro da igreja, meu Deus, perdoe. Mas ela não era traquinho aquele pivetinho. E ela, perdoe, irmão, está assistindo, agora é um menino, está repreendido. Mas pense no menino que dava trabalho. Não parava num canto sossegado. Aquele menino tem um bicho ruim que cutucava ele. Ela está na casa dela, disse: pastor, venha fazer uma visita aqui. Quando eu fui fazer uma visita na casa dela, ela disse: pastor, quando eu entro no quarto do Mateus, eu fico todo arrepiado. E de fato, irmão, pense que era um negócio. Eu estava na sala, na sala. Quando eu entrar no quarto do Mateus, ficava todo mundo arrepiado, os pelos do cabelo subia tudinho. Do braço, os cabelos, né? Subia tudinho.
Se o irmão tem algo errado aqui, tem algo aqui e a gente incomodado, aquele peso, aquela coisa ruim dentro do quarto. Aí ela disse: olha, pastor, eu estava aqui na sala e Mateus estava dormindo no quarto, e eu olhei para essa cadeira que está aí no quarto, tinha um bicho sentado nela e mandando de mim e dando gaitada. Quando a gente chegou, irmão, que pegou na cadeira, a cadeira que ela ganhou de alguém era oferecida a um demônio. A pessoa deu a cadeira a ela, mas antes de dar a cadeira, fez uma mandinga na cadeira oferecendo como espírito. E o demônio ia, entrava e saía da casa dela por causa daquela cadeira. E quando a gente chegou lá, Deus deu essa cadeira, irmão. E ela disse: ah, filha da mãe que me deu essa cadeira. Vigie com o que você bota dentro da sua casa. Eu chego em casa, irmão, eu faço minhas feiras, minhas compras. Eu aprendi com o apóstolo: Senhor Deus, te apresento meus alimentos. Que o Senhor repreenda todo o mal que tenha sido feito na plantação, na colheita, na venda, na revenda, na distribuição, na fabricação desses alimentos. Repreenda, meu Senhor Deus, todo espírito contrário, migrador, faltador, destruidor, devorador que possa atuar sobre eles. Te dou graças porque o Senhor me deu condição de comprá-los. Amém. Muito obrigado, Senhor, e abençoo cada um desses alimentos no nome de Jesus. Vigie com quem entra dentro da sua casa. Vigie com o que você bota no seu estômago. Vigie com aquilo que você permite que tenha acesso a você. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Passei 8 minutos. Eu peço que a igreja ore pelos irmãos que estão enfermos. Tem muitos irmãos que estão precisando de nossas orações. Amanhã nós estaremos fazendo um trabalho lá no bairro nosso, pintando lá. Aqui também vamos pintar. Eu botei no coração que até o final desse ano essas igrejas vão pintar, no nome de Jesus Cristo. Aqui a gente vai trabalhar só lá para o dia 11, porque graças a Deus comprei a manta para botar aqui em cima. Aí fui comprar um negocinho para colar naquela pistola, tudinho. Aí dia 11 já está certo para a gente fechar essa ideia aqui de uma vez por todas. E depois, quando o recurso chegar, comprar areia, cimento para rebocar, terminar de fazer aí na frente, pintar essa porta aqui de dentro, tirar essa feiura aqui, em nome de Jesus, uma agonia tão grande. Essa parte aqui também impermeabilizar para não estar com nenhum tipo de vazamento mais. Mas amanhã eu não vou poder estar aqui. Os irmãos que vão para o evangelismo, se forem, se combinem aí para estar fazendo esse evangelismo em nome de Jesus. Amém? Senhor Deus e Pai poderoso e santo, a tua palavra foi ministrada. Não estou levando nada para minha casa, Senhor Deus. Tudo que o Senhor colocou no meu coração, estou falando à tua igreja. Que o Senhor venha trabalhar na mente, no coração de teus filhos, e que o teu nome, Senhor, seja exaltado e glorificado em nossas vidas. Como disse teu servo Paulo: fuja da idolatria, se afaste dessas coisas. Pai, em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém e graças a Deus. Que o Senhor ele te abençoe, o Senhor ele te guarde, o Senhor ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levando o seu rosto e ele também te dê a paz. E o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel habite com todos, e a igreja diz amém. E a paz do Senhor Jesus para todos. Aí no caso você vai começar.